Nem toda heroína usa capa ou tem superpoderes. Às vezes, ela se chama Ângela Vasconcelos, uma mãe solteira que, numa noite de tempestade, só queria salvar o filho Lucas, de 8 anos, que ardia em febre no barraco onde moravam, na periferia de Vila Esperança. Você já imaginou o que uma mãe é capaz de enfrentar quando a vida do filho depende só dela? É isso que essa história vai revelar: o desespero de uma noite fria, uma corrida contra o tempo e um hospital onde o destino preparou uma reviravolta que ninguém poderia prever. Fique até o fim, porque essa história pode transformar o jeito como você enxerga o amor, a coragem e as segundas chances. Sabe aquelas noites em que o mundo parece desabar? Foi assim para Ângela Vasconcelos, mãe solteira de um menino de 8 anos, o Lucas. A chuva caía pesada em Vila Esperança e cada trovão parecia ecoar o desespero dela. Lucas ardia em febre, sem forças até para chamar pela mãe. Ângela olhava ao redor do pequeno barraco, sem remédio, sem telefone, sem ninguém para ajudar. Era só ela e aquele amor imenso tentando vencer o medo. O chão de terra batida da casa já virava lama com a água que entrava pelas frestas. Ângela sabia que, se ficasse parada, poderia perder o filho. Sem pensar 2 vezes, pegou o menino nos braços, sentiu o calor do corpo dele queimando, e saiu na chuva, descalça, com o vento cortando o rosto. O coração dela batia mais forte que os relâmpagos no céu. Era uma corrida contra o tempo. As ruas da Vila Esperança pareciam labirintos alagados. Ângela pisava em poças, tropeçava em pedras, mas não parava. Alguns vizinhos viram a cena da janela e ficaram em silêncio, talvez sem saber como ajudar, talvez com medo da tempestade. Mas Ângela não via mais nada além do hospital que precisava alcançar. Para ela, só existia um foco: salvar o Lucas. No caminho, Ângela se lembrava de cada sorriso do filho, de cada história que contava para ele dormir. Aqueles momentos vinham como flashes, como se o destino quisesse mostrar o que estava em jogo. E era isso que a fazia seguir, mesmo com o corpo tremendo de frio. Cada passo era um ato de amor desesperado. E quando parecia que as forças estavam no fim, lá estava, ao longe, a placa iluminada do Hospital Municipal de Santa Luzia. Ângela respirou fundo, apertou o filho contra o peito e, com o pouco que restava de energia, correu até a entrada. Mal sabia ela que o maior choque da noite ainda estava por vir. Ao cruzar as portas do Hospital Municipal de Santa Luzia, Ângela sentiu as pernas fraquejarem. O calor da recepção contrastava com o frio da tempestade que ainda castigava lá fora. Com o Lucas inerte nos braços, ela tentava chamar a atenção, mas a fila de emergência parecia infinita. O barulho dos monitores, das conversas rápidas e dos passos apressados aumentava o nervosismo dela. Era como se o tempo se esticasse, cruel, enquanto o filho piorava. A recepcionista, de início, seguiu o protocolo, pediu documentos, ficha de triagem, dados. Ângela, encharcado e tremendo, explicou que perderá tudo na enchente daquela noite, inclusive a bolsa com os papéis. Os olhos da mulher hesitaram entre o dever e o instinto. Bastou um olhar para o menino pálido e suado no colo da mãe para a humanidade falar mais alto. Num gesto rápido, ela acionou o plantão e liberou a entrada do menino para atendimento. Os corredores do hospital eram um cenário caótico, gente gemendo de dor, maçãs correndo de um lado para o outro, gritos que se misturavam ao som das sirenes que chegavam sem parar. Ângela seguia atrás da equipe, o coração apertado a cada curva do corredor. O uniforme branco da enfermeira à frente parecia o único fio de esperança. O medo de perder o filho batia forte, mas havia também um fio de fé que a sustentava. Enquanto esperava do lado de fora da sala de emergência, o barulho da chuva batendo nas janelas lembrava ela de onde vinha e o quanto já havia enfrentado. O pensamento voava entre rezas silenciosas e lembranças de noites felizes com o filho. As mãos dela se entrelaçavam, os olhos fitavam a porta que a separava de Lucas. Naquela hora, só o amor era maior que o medo. E quando a porta se abriu, Ângela não acreditou no que viu.
O médico que saiu para dar o primeiro parecer trazia não só um jaleco branco, mas também o rosto do passado. Otávio Salles, o homem que ela tentou esquecer, estava ali, diante dela, como responsável pela vida do filho. O choque fez o mundo parar por segundos. O reencontro que ela jamais imaginou estava acontecendo no momento mais vulnerável da sua vida. O olhar de Ângela e Otávio Salles se cruzou como se o tempo tivesse parado. O médico, acostumado a lidar com emergências, por um instante perdeu as palavras. Aquela mulher diante dele era mais do que uma mãe desesperada, era a mulher que ele amou anos atrás, antes de tudo desmoronar. E o menino, aquele menino tão frágil, algo nos traços do rosto fez o coração dele bater mais forte. Otávio tentou manter o foco, mas as memórias invadiam sua mente. As tardes em que caminhavam juntos, as promessas sussurradas no ouvido, os planos que nunca se concretizaram. O fim veio rápido, regado a mentiras e desencontros que os afastaram. Ele nunca soube da gravidez, nunca imaginou que havia um filho ali, tão perto. Agora, o destino os colocava frente a frente na hora mais difícil. Ângela sentiu o chão sumir sob os pés. Tudo o que ela lutou para esquecer estava ali, materializado num homem de jaleco branco que olhava para ela como quem vê um fantasma. As dores antigas voltaram como uma ferida aberta. Mas não era hora de reviver o passado. O que importava era Lucas, o filho que agora dependia daquele homem, do pai que nunca soube que era pai. Com um nó na garganta, Otávio pediu licença e voltou para a sala de emergência. O dever falava mais alto que o turbilhão de emoções. Mas, antes de fechar a porta, ele lançou um último olhar para Ângela, um olhar cheio de perguntas não ditas. Do lado de fora, ela sentiu as lágrimas misturarem-se à água da chuva ainda presa nos cabelos. Era o momento de ser forte, mais uma vez. E enquanto o médico se dedicava a salvar o menino, o passado e o presente se entrelaçavam naquele hospital. Os corredores, as luzes, os sons, tudo parecia testemunhar o reencontro de duas vidas marcadas por escolhas e silêncios. Um reencontro que, sem que eles soubessem, poderia ser o primeiro passo de um novo começo. Dentro da sala de emergência, o foco de Otávio Salles voltou a ser salvar aquela pequena vida. Ele examinava Lucas com atenção, percebendo a dificuldade do menino em respirar e o chiado no peito. O diagnóstico foi certeiro: infecção pulmonar aguda. O quadro era grave e exigia tratamento imediato. O médico agiu rápido, como profissional experiente que era, mas com o coração apertado pelo laço que, agora, sabia existir. Enquanto a equipe aplicava a medicação e preparava o soro, Otávio mantinha calma para não alarmar ainda mais Ângela. Por dentro, o conflito era gigante. Ele lutava para separar o médico do homem que acabava de descobrir um filho. O menino era forte, e isso dava esperança. Os primeiros sinais da medicação começaram a surgir, a respiração do pequeno ficou um pouco menos sofrida. Era um alívio temporário, mas um alívio. Lá fora, Ângela esperava notícias, com os olhos grudados na porta. Quando finalmente Otávio saiu para falar com ela, o tom foi firme, mas humano. Explicou o quadro clínico, o que estava sendo feito e os próximos passos. Ouvindo cada palavra, Ângela sentiu medo se misturar com a gratidão. Pela primeira vez, em muito tempo, ela se permitiu confiar. Otávio fez questão de acompanhar de perto cada detalhe do tratamento. Ele monitorava os exames, ajustava o soro, revisava os antibióticos. Já não era só o médico responsável, era o homem que queria fazer diferente, que desejava reconstruir o que o passado destruiu. E, pouco a pouco, Ângela percebia isso no jeito dele olhar, no cuidado, na dedicação além do esperado. A madrugada foi longa, mas cheia de pequenos sinais de melhora. O menino, mesmo fraco, abriu os olhos por um instante e murmurou algo que só a mãe entendeu. Foi como um sopro de esperança em meio à tempestade. Otávio e Ângela se olharam, e sem dizer nada, sabiam, aquela noite marcaria para sempre suas vidas.
Com o passar dos dias, a saúde de Lucas foi se restabelecendo. A febre cedeu, a respiração se tornou mais leve, e o colorido do rosto foi voltando aos poucos. Para Ângela, cada melhora do filho era um presente, um sinal de que o amor e a luta valeram a pena. E ao lado da cama do menino, Otávio Salles permanecia, mostrando que aquele reencontro não era só um acaso. Era uma chance de reescrever a história. Os diálogos entre Otávio e Ângela começaram tímidos, cheios de pausas e olhares que diziam mais do que as palavras. Eles relembravam o passado, as mentiras que os afastaram, os erros que não podiam mais ser desfeitos. Mas, ali, diante do filho, entenderam que o futuro ainda podia ser construído. Era como se cada conversa costurasse um pedaço do que havia sido rasgado. O medo cedia lugar à esperança. Otávio ofereceu mais do que cuidados médicos, estendeu a mão para Ângela e Lucas de um jeito que ela não esperava. Propôs ajudá-los a recomeçar, a deixar para trás a solidão e o abandono. Falou de um lar, de um lugar seguro, de um novo começo em Santa Luzia, longe das dores que a vida lhes havia imposto. Ângela hesitou. Corações marcados não se entregam fácil. Mas o brilho no olhar de Lucas foi decisivo. Aos poucos, a rotina começou a mudar. Otávio buscava maneiras de estar presente, de mostrar que o passado não definiria o que poderiam construir. Os momentos juntos, por menores que fossem, um café partilhado no hospital, um sorriso trocado no corredor, viravam pequenos alicerces de uma nova história. A confiança, tão frágil no início, começava a se fortalecer. E assim, entre visitas, tratamentos e conversas no banco da praça em frente ao hospital, nasceu o que ninguém mais acreditava ser possível, uma segunda chance. Uma chance de transformar a dor em amor, o medo em coragem, a solidão em família. Porque, no fundo, é isso que a vida faz com quem ousa recomeçar, abre portas onde só havia muros. E você, já parou para pensar em quantas segundas chances a vida oferece, e a gente nem percebe? A história de Ângela, Lucas e Otávio é só um exemplo de como o amor, a coragem e a esperança podem transformar até os momentos mais sombrios. O que será que você faria no lugar deles? Será que teria força para recomeçar, para perdoar, para construir algo novo em meio às ruínas do passado? Agora eu te convido, reflita sobre o que você carrega no coração. Será que não está na hora de abrir uma porta que ficou fechada por medo ou mágoa? E se a sua segunda chance estiver mais perto do que imagina? Compartilha nos comentários, qual parte dessa história mais tocou você? Sua experiência pode inspirar outras pessoas. Se essa história mexeu com você, não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Aqui, a gente compartilha histórias reais e emocionantes que nos lembram que a vida é cheia de reviravoltas, e que sempre existe espaço para um recomeço.